Olá pessoal, o objetivo do vídeo aqui é apresentar para vocês a solução de mais alguns exercícios que envolvem a regra da cadeia, muito importante, ok? E derivação implícita, tá certo? Então a proposta do vídeo é essa, ok? Um dos exercícios que eu queria resolver com vocês é o exercício 48 da seção 3.5, né? O que diz esse exercício, tá? Então, 48 da seção 3.5, tá? Esse é o exercício. Então, observe o seguinte, lá no início das nossas regrinhas de derivação, a gente aprendeu a regra da potência, ok? Eu justifiquei para vocês ela, nesse caso aqui, ó. Suponho que se tem x elevado a A, ou melhor, eu vou substituir esse A aqui por um certo n. E a gente derivou isso e justificou que isso era x a n menos 1, né? Isso é a regra da potência, a regra do tombo. Só que lá a gente deu justificativas para um n primeiro natural e depois a gente avançou para os inteiros, tá? Então, na verdade, a proposta do exercício aqui é a seguinte, ó. Suponha, vou pegar a borracha aqui, suponha, tá? Que esse resultado aqui, vamos colocar A mesmo aqui, tá? Suponha que esse resultado aqui é verdadeiro, ok? Então, a gente verificou, então, né? Seção 3.1 faz isso, né? Então, suponha que a gente verificou que a derivada de x elevado a A com relação a x é exatamente A vezes x a menos 1, onde A é um número inteiro, tá? O que o exercício pede é para a gente verificar que esse resultado é válido se o A for um número racional, ok? Dizer que o A é um número racional é a mesma coisa que dizer que o A é um cara da forma P sobre Q, onde P e Q são dois números inteiros, ok? Então vamos tentar fazer as continhas e ver onde a gente chega, tá? Então no final das contas, o que eu estou querendo, né? Eu estou querendo derivar x a A, né? Então eu vou chamar isso aqui de y. Então y é igual a x a A. E eu estou querendo saber quem é o y'. Então, o meu objetivo, vamos colocar aqui, o nosso objetivo, nesse caso, é saber quem é o y', em função de x, tá? E aqui que a técnica de derivação implícita, ela acaba ajudando a gente, ok? Por quê? Escrever que y é xa é a mesma coisa que dizer, então, que y é x elevado a p sobre q. Se isso é uma verdade, tá? Então, eu vou elevar os dois lados, pegar esse lado e elevar aqui, e vou pegar esse lado e elevar aqui também. Então, a gente tem que y aqui é igual a x elevado a p. Perfeito? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou supor, estou continuando a supor, né, que o y é função de x. Então, vamos deixar nessa cor aqui, a derivada com relação a x, né, porque se isso é igual a isso, eu vou usar a técnica de derivação implícita e vou derivar y aqui e vou derivar x a p. Essas duas coisas são iguais, né? Então, isso implica, né? Na verdade, isso implica. Quanto que é a derivada de y aqui, sabendo que o y é função de x, né? Bom, y aqui, esse q aqui é o quê? É um número inteiro, tá? O q é um número inteiro. Então, essa regra aqui é válida, certo? Para um q inteiro. Daí alguém vai dizer, professor, mas o y aqui é função de x. Exatamente. Então, a gente já aprendeu também a regra da cadeia, né? Então, a gente pode usar a regra da cadeia, tá? Então, a derivada, o q desce, né? Fica o y aqui menos 1, perfeito? Só que daí tem aqui vezes o y'. Opa, o y' é exatamente o cara que eu estou querendo, tá? Então, isso vai ser igual. Agora, vem aqui do outro lado, né? Derivada de x a p, como o p é um inteiro, então o p cai, fica x a p menos 1.
Perfeito? Então, isso implica agora, né? Eu vou isolar o y' aqui, tá? O y' eu vou isolar. Então, eu tenho px a p menos 1 dividido por q y a q menos 1. E agora vamos tentar, né? Claro que eu quero o resultado todo em função de a, né? Então, esse p e esse q que estão aqui, a gente vai voltar para a variável a. Então, vamos tentar escrever isso, né? A primeira coisa que a gente já observa é que p dividido por q é o nosso a. Então, aqui eu tenho a que multiplica x a p menos 1, né? Então, vamos colocar aqui x a p menos 1 dividido por y elevado a q menos 1. Mas vamos ver, quem é o y, né? Quem é o nosso y? O y é exatamente x elevado a a. Então, vai ficar aqui x elevado a aqui menos a, ok? Eu já estou usando a propriedade de potência aí, né? Se esse cara é x a, então o a eu estou multiplicando por isso. Aqui menos a vezes 1. Perfeito? E agora vamos ver quanto que dá isso aqui. Isso é igual, vamos trazer para cá, a x a p menos 1. Perfeito? Só que agora, como essa base, eu tenho bases iguais aqui, né? Nessa potência, então esse cara aqui está aqui, agora esse cara vai subir com sinal negativo, né? Então, menos aqui mais a, concorda? Então, fechado aqui. Ok? Então, agora, vou até mudar a cor aqui, tá? Isso é a que multiplica x. Agora, observa, aqui o que eu tenho? Eu tenho a e eu tenho menos 1. Então, vou colocar aqui a menos 1. E o que sobra? Mais p menos aq. Ok? Só que esse termo aqui é zero. Por que p menos aq é zero? Né? Por causa disso aqui, né? Então, vamos fazer um rascunho aqui, tá? Rapidinho. Esse termo aqui nada mais é do que p menos perdão, quem é o aqui, né? Vamos lá. Quem é o aqui? A vezes Q é o P, né? Então, é P menos P. Isso é zero, ok? Isso só para justificar, então. Opa, desculpa. Borracha. É só para justificar que esse termo aqui, né? P menos aqui, ó. Se você pegar P menos aqui, isso dá zero. Então, o que a gente chega aqui? X a menos 1. Ou seja, qual que foi a hipótese aqui, né? Eu supus que essa regra era verdadeira para números naturais e depois inteiros. Então, para números inteiros. E agora a gente fez uma extensão para números racionais, tá? E claro que na seção seguinte, quando a gente usa a derivação logarítmica, a gente vai justificar a regra da potência para qualquer a daí real, ok? É uma expansão agora, vale além dos racionais, ok? Vale para os irracionais também, ok? Mas para isso a gente vai ter que aprender a derivar uma função logarítmica, né? E aprender derivação logarítmica, que está exatamente no próximo vídeo, né? Na próxima sessão do nosso curso, ok? Então, é um exercício um pouco mais elaborado, mas que mostra para a gente como a técnica de derivação implícita ela é importante, ok? Vamos lá agora, seguindo, mais um exercício que eu queria discutir com vocês. O exercício, na verdade, ele vem lá da seção 3.5, tá? É o exercício 96, na verdade 3.5 não, 3.4. Ok? É o exercício 96 da seção 3.4, tá? O que ele está querendo que a gente discuta é o seguinte, tá? Primeira coisa, suponha que a gente tem aqui f de x igual a módulo de x, ok? A gente já sabe que essa função, né, se a gente for pegar o gráfico dela, vou colocar aqui x, y, vou pegar o gráfico, essa função é x, então essa função
é x, se o x for maior ou igual que zero, e é o oposto do x se o x for menor ou igual que zero, né? Essa função é contínua, tá? Só que essa função no ponto zero ela não tem derivada, a gente já discutiu isso, ok? Mas daí, bom, como que seria a derivada dessa função onde existe a derivada, né? No ponto zero não tem, né? A gente sabe que a derivada dessa função vai ser quanto? Se o x for estritamente maior que zero, né? Se o x for estritamente maior que zero, qualquer x positivo, a derivada é sempre 1, né? Porque é a derivada do x. Então é 1. Se o x for estritamente maior que zero. E se o x for estritamente negativo, ou estritamente menor que zero, desculpa, o x for negativo, a derivada é sempre menos 1. Ok? E a gente sabe que a derivada do ponto zero não existe. Ok? Agora o que o exercício quer é que a gente trabalhe um pouco com a regra da cadeia e tente obter esse resultado aqui simplesmente abusando um pouco da regra da cadeia, tá? E a estratégia é a seguinte: quando eu escrevi, bom, a f é dada por isso, né? Agora não sei se vocês lembram, se a gente pegar o módulo de x, a gente pode escrever ele como raiz de x quadrado, né? Por que isso é uma verdade, né? Porque isso é um fato bem importante, né? Quanto que é a raiz de x quadrado? Vai ser o próprio x, vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual que zero, isso é bem importante, tá? Isso está dizendo pra gente que você pode cancelar esse cara com esse, desde que esse cara aqui seja positivo ou zero, tá? Se ele for negativo, a gente está cometendo um erro bem grave, né? Então, se ele for negativo ou zero, então a raiz de x quadrado é o oposto do x, ok? É só chamar atenção, né? Raiz de menos 3 ao quadrado, isso é raiz de 9, isso é 3, porque menos 3 ao quadrado é 9. Se você cancelar esse cara com esse, você estaria dizendo que isso é menos 3, e aqui tem um absurdo, né? Então, o absurdo é porque a gente usou coisa que a gente não pode usar. Então, esse cancelamento, né? Esse cancelamento desse cara com esse só é possível se o x for maior ou igual que zero, ok? Então, observa, raiz de x quadrado é isso, tá? Eu deveria, na verdade, ter tirado o módulo daqui e dizer, ó, raiz de x quadrado é isso. Observa lá, é exatamente o módulo de x. Ok? Então, o que isso está dizendo para a gente, né? Isso está dizendo para a gente que f de x, como sendo módulo de x, eu acabei de escrever como raiz de x quadrado. A partir do momento que se apresenta módulo de x desse jeito, você pode escrever isso como x quadrado a meio, né? E tentar agora derivar. Porque agora o que eu tenho? Eu tenho um certo u elevado a meio. Como que eu derivo u a meio, né? Então, o meio cai, fica u elevado a meio menos 1, que é menos meio, só que agora eu tenho que multiplicar pelo u', derivado de x quadrado com relação a x, que é 2x. Ok? Então, vamos tentar entender isso aqui agora. Vou pegar até uma outra caneta aqui. Esse cara cancela. Então, esse x aqui vem para cá. E agora o que eu vou fazer aqui é pegar... Eu tenho x quadrado elevado a menos meio. Então, ele vai descer como x quadrado a meio. Então, eu tenho aqui x quadrado a meio. Só que x quadrado a meio é raiz de x quadrado, certo? Então, aqui eu tenho raiz de x quadrado. Só que raiz de x quadrado é módulo de x, né? Não é x, é módulo de x. Então, x sobre módulo de x, ok? Então, isso está dizendo para a gente, ou dando para a gente um resultado bacana, tá? Que se você derivar o módulo de x, a derivada nada mais é do que o x sobre módulo de x. Então, isso é uma expressão bacana para a derivada do módulo de uma função, de acordo? Então, vamos colocar isso em outra cor aqui, porque é um resultado importante, tá? E observa, isso é igual a isso que a gente viu há pouco? Primeira coisa,
Para que valores de x isso faz sentido? Só para x diferente de zero. Para x igual a zero não tem sentido, ou seja, a gente verifica que a derivada no ponto zero não existe. Se o x for positivo, o módulo de x é o próprio x. E daí x dividido por x é 1, está aqui. Se o x for positivo, né? O módulo de x é o próprio x, então x dividido por x é 1, que é a derivada, né, se o x for positivo. E se o x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, x dividido por menos x dá menos 1. É isso aqui. Então, isso aqui é uma expressão um pouquinho mais elegante para isso aqui. Tá? Perfeito? Isso é uma coisa que poderia ser observada também usando derivação implícita. Tá? Vamos lá. Deixa eu só pegar uma outra caneta aqui. Ok? Eu tenho y igual a módulo de x. Eu escrevi isso como raiz de x quadrado, ok? Então, se isso é uma verdade, né, cuidar aí com essa setinha, tá? Se isso é uma verdade, então eu vou elevar os dois lados ao quadrado. A volta tem que ter cuidado, né? Mas eu só estou querendo nesse sentido. Então, o y ao quadrado é exatamente o x ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando raiz e elevando ao quadrado. Então, vai ficar exatamente esse cara aqui. Tá? Agora, o que a gente faz? Colocar um x aqui, né? E dizer que a derivada com relação a x de y ao quadrado é igual à derivada com relação a x de x quadrado. E isso diz o que pra gente? Como que eu derivo y quadrado, y função de x com relação a x? Então, 2y vezes y'. Isso é igual a derivada de x quadrado com relação a x. É 2x. Tá? Agora, o que a gente pode fazer? Esse 2 cancela. Tá? E aqui eu tenho uma expressão que vale para essa curva aqui. Certo? Para essa curva aqui no plano. Isso daqui é uma verdade. Que y vezes y' é sempre x. Deu uma pergunta que vem, eu posso passar o y dividindo? Você pode, desde que o y não seja zero. Ou seja, se o y for zero, a derivada não vai existir. Bom, se o y for zero, é exatamente o ponto lá no ponto 0, 0, né? Quando que o y é zero aqui? Quando o x for zero, né? Então, isso está falando que a derivada no ponto 0 não vai existir. Então, supondo que o y não é zero, vamos lá. Vamos colocar outra cor aqui. Pode ser essa. Ok? Então, supondo que o y não é zero, bem razoável. Então, tenho que o y' é exatamente x dividido por y. Mas quem é o y? É o módulo de x. Ou seja, isso está dizendo para a gente que a gente já tinha, né? Se o y for módulo de x, a derivada é exatamente x sobre o módulo de x, que é exatamente o que a gente tinha aqui. Então, fazendo a mesma conta, usando regra da cadeia ou derivação implícita, a gente chega ao mesmo resultado. Perfeito? O exercício ele segue, né? Ele segue fazendo o seguinte, vamos lá. Aquele que eu fiz ali foi o item A, tá? O item B, ele diz pra gente analisar essa derivada aqui, ó. Bom, se eu pegar seno de x, todo mundo sabe derivar, né? Agora, se eu pego o módulo de seno de x, como que fica a derivada? Né? Sempre lembrar o que faz o módulo, né? Então, vamos lá. GeoGebra, tá, gente? Você vai lá no GeoGebra e coloca a função seno de x. Então, vamos ver lá. Seno de x, mais ou menos. Alguma coisa desse tipo, né? O desenho aqui não está muito bom, tá? Obviamente. Agora, se você toma um módulo, o módulo ele deixa o que é positivo, positivo, né? Então, estou fazendo aqui, ó. Esse é o módulo, tá? Só que a parte que é negativa vai refletir. Perfeito? Então, vamos apagar isso aqui, que a parte negativa refletiu. Então, vamos apagar. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que vai ter um monte de quinas aqui, né? Pontos onde possivelmente a derivada não existe, né? E se você olhar graficamente, onde que a derivada não vai existir? Exatamente onde a função seno é zero. Concorda? Então, existe uma infinidade de pontos onde a derivada não existe. Exatamente onde
o seno é zero, o seno de x é zero, ok? Para justificar um pouco essa informação que eu acabei de visualizar, a gente pode usar exatamente a mesma estratégia de antes. Se você pegar o módulo de alguém, eu posso escrever isso como: eu pego alguém e elevo ao quadrado e tomo a raiz. Ou seja, seno ao quadrado de x a meio. E agora, usando a regra da cadeia, eu posso ir fazendo contas, né? Porque imagino isso como sendo u. Então, como que eu derivo u a meio? Meio, né? Quem é o seno ao quadrado de x, só que daí é menos meio, vezes seno ao quadrado de x, linha. Agora, esse cara aqui, eu já posso até... Eu vou descer ele para o denominador, então esse expoente vai ficar positivo. Então, eu fico seno ao quadrado de x elevado a meio, né? Então, observa que eu vou ter exatamente isso aqui, ó. 1 sobre módulo do seno de x. Então, esse cara aqui é exatamente esse cara aqui, tá? Agora, faltam 2 aqui. E eu preciso agora derivar isso aqui, ó. Derivado de seno ao quadrado. Como que eu derivo o seno ao quadrado? O seno de x eu escondo como sendo u. Então, vai ficar 2 vezes seno de x a 1 vezes a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. Perfeito? Então, agora, a gente cancela esse cara com esse e a gente tem a expressão que a gente queria. Isso diz pra gente que f' de x é quanto? Seno de x dividido por módulo de seno de x vezes cosseno de x. Tá? É isso que a gente tem. E aí tem uma parte interessante, tá? Esse número aqui, ele funciona como um sinal. Porque um número, vamos lá, um número A dividido pelo módulo dele, ou é 1, ou é menos 1. Se o A for positivo, é 1. Se o A for negativo, é menos 1. Então, essa expressão aqui, o que ela está falando para a gente, né? Ela está falando para a gente o seguinte, que a derivada da função módulo de seno de x vai ser quanto? Vai ser cosseno de x quando o seno de x for positivo, certo? Então, quando o seno de x for positivo, o módulo de seno de x é o próprio seno de x. Então, isso aqui é 1. Então, a derivada é o cosseno. E é razoável, né, que quando o seno de x for positivo, o módulo de seno de x é o próprio seno de x. E a derivada é o cosseno de x. Ok? E agora, se você pegar o seno de x negativo, o que acontece com esse número? Exatamente menos o seno. Então, seno de x dividido pelo oposto do seno de x dá menos 1. Então, você vai ficar com menos cosseno. Perfeito? Isso é razoável, né? Porque aonde o seno é negativo, o módulo vai refletir ele. Então, aquela derivada ela vai ficar também com sinal oposto, né? Porque a inclinação da tangente, né? Ela vai ficar com sinal oposto. Ok? Vejam isso lá no gráfico, tá? E claro que f', vamos lá, uma observação aqui importante é que f' de x não existe quando o seno de x for zero. Ou seja, é isso que está sendo explicado aqui. Perfeito? É isso aí, tá? Bom, acho que eu já fiz... eu fiz os itens A e B do exercício, ok? Tem um outro item que é exatamente o item C, que é uma variação disso, tá? E é bem simples. Você define agora g de x como sendo o seno de x, só que você pega o módulo do argumento, tá? Mesmo esquema, ok? Vai escrever o módulo de x como raiz x quadrado e vai sair derivando, ok? Então, a ideia sempre é... Bom, ou vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou usar a regra da cadeia porque aí fica bem fácil, tá? O item C, tá? Do exercício. Vamos supor que eu vou chamar de f de novo, que eu tenho aqui seno do módulo de x, ok? Aqui, em vez de fazer isso aqui, ó, eu já vou me aproveitar de algumas coisas. Eu sei que a derivada com relação a x de seno de x
é o cosseno de x, e eu sei que a derivada com relação a x de módulo de x é x dividido pelo módulo de x. Então, isso aqui eu estou incorporando nas minhas regrinhas, né? Isso é bem importante. Então, como que fica f' de x nesse caso, né? Então, observa que eu tenho seno de alguém. Como que eu derivo o seno de alguém? É o cosseno do alguém vezes a derivada do alguém. Só que agora eu sei essa derivada, né? Esse aqui é o cosseno do módulo de x vezes x sobre módulo de x. Ou, se preferir, x sobre módulo de x vezes cosseno do módulo de x. Ok? Claro que daria para interpretar isso, né? Perfeito? E qual seria a interpretação? F' de x vai ser quanto? Então, vamos ver aqui, ó. Se o x for maior que zero, se o x for maior que zero, o módulo de x é o próprio x. O módulo de x é o próprio x. Então, x dividido por x vai dar 1. Então, cosseno de x. Se o x for menor que zero, o módulo de x é o oposto dele, né? Então, vamos lá. Então, x dividido pelo oposto dele, eu tenho aqui menos 1, vezes. Só que agora eu tenho o cosseno do módulo de x, ou seja, o cosseno de menos x, certo? Só que a função cosseno, ela é par. Então, o cosseno de menos x é exatamente o cosseno de x, tá? Então, eu posso simplesmente apagar isso aqui e apagar isso aqui. Então, a função f tem qual derivada? Se o x for positivo, é o cosseno de x. Se o x for negativo, é menos o cosseno de x. E se o x for zero? Não existe. Isso aqui está falando para a gente que se o x for zero, a derivada não existe, tá? Isso aí é bem razoável, tá, gente? Esse resultado é bem razoável porque essa função é bem razoável. Ela é exatamente seno de x, se o x for positivo, e seno de menos x, se o x for negativo, ok? Agora observa, seno de x, quanto que é a derivada do seno? Cosseno. Então, a derivada do seno é o cosseno. Aqui eu tenho seno de menos x, tá? Ou você usa a regra da cadeia, ou você já vai direto e usa o fato da função seno de menos x ser ímpar. Seno de menos x, o seno do oposto de x é exatamente o oposto do seno de x, ok? É isso aí, é um bom exercício aí para lidar com a função módulo, né? Perfeito? Agora, um último exercício que eu queria discutir com vocês, tá? É um exercício lá da seção 3.5, derivação implícita, tá? Obviamente que a gente vai usar a regra da cadeia, mas é o exercício 77, tá? Exercício 77. Nos cursos presenciais tem muitos alunos que perguntam isso pra gente, tá? O exercício 77, ele de alguma forma está querendo induzir a gente o seguinte: supõe que você tem uma função f e você conhece, né, a derivada dela. E o que você sabe ainda sobre a função f? Que a inversa dela existe. Vamos colocar assim. Então, o que eu sei? Eu sei que eu conheço a função f, a derivada dela existe, tá? Eu sei que a inversa existe também, a inversa da função. Qual que é o objetivo? Buscar uma expressão para f menos 1, linha, certo? Quem seria isso? Qual seria a função f menos 1, linha? Ou seja, a derivada da inversa. Então, parece razoável, né? Eu tenho a f, eu tenho a f' e eu tenho a inversa. Será que eu consigo uma expressão para a derivada da inversa simplesmente usando a f e a f'? E, claro, a f menos 1? Né? A resposta é sim. Dá para fazer isso, tá? E a estratégia é a seguinte: se a f e a f menos 1 são inversas uma da outra, tá? Então, se eu pegar aqui f menos 1, bola f, composição, né? Aplicar em x, o que resulta isso, né? Então, por definição de inversa, né?
a f vai pegar um x e vai elevar em f de x, né? Lembrando que isso aqui é f menos 1 aplicado em f de x. Então, a f vai pegar um x e levar em f de x. O que a inversa faz? Ela traz de volta. Então, isso aqui é o próprio x. Então, isso é uma verdade, né? Para todo x para todo x no domínio de definição, né? Da f e, claro, também da f', depois da f menos 1 também, tá? Mas nesse caso é o seguinte, isso é uma verdade, sempre, mas sempre é. Claro que eu tenho às vezes restrição no domínio da f para que f menos 1 exista, né? Perfeito? Bom, agora vem a parte de derivação implícita, né? Porque se isso é verdade, então eu vou derivar com relação a x, f menos 1 bola f de x. E isso vai ser igual a derivada com relação a x de x, né? Então, a derivada disso com relação a x é igual a derivada disso com relação a x. Então, isso implica, vamos fazer a continha, essa derivada é fácil, né? Tá, 1 igual. Agora, só cuidado com essa derivada aqui, né? Tá? Essa derivada, como que eu derivo f menos 1 bola f de x? Ou seja, como que eu derivo isso, né? Tá? Então, vai ser a f menos 1, derivada dela, aplicada em f de x. Então, vai ser a f menos 1 linha, aplicado em f de x, vezes a derivada de f de x. Estou usando a regra da cadeia aqui, tá? Derivada de f de x. Então, lembrar, essa derivada é derivada na variável da f menos 1. Essa derivada é derivada na variável da f, ok? Então, isso já está dizendo para a gente uma coisa. Isso está dizendo para a gente que, se a gente pegar f menos 1 e derivar isso num ponto f de x, quanto vai ser isso? 1 dividido. Aí já vem uma coisa importante, tá? f' de x não pode ser zero, tá? Então, pontos onde a derivada da f é zero, ok? Não vai ter derivada para a inversa, é claro, porque se a derivada é zero, na inversa, a derivada, se você pensar do ponto de vista de tangente, na inclinação nula, na inversa vai ficar a inclinação infinita, vamos dizer assim, porque daí a tangente está em pé, tá? Então, aqui a gente tem que fazer uma restrição, tá? f' de x não pode ser zero, então a gente já tem uma condição até para a gente trabalhar, né? E aqui eu tenho exatamente... perdão, gente. Eu tenho exatamente... Vamos apagar isso aqui. Eu tenho exatamente f' de x, tá? Agora, observe, o que eu tenho aqui? Eu tenho a derivada de f menos 1, ou seja, a derivada inversa aplicada em f de x. O que a gente gosta muitas vezes é isso aqui, ó, tá? Se o y é f de x, então y igual a f de x, né? Isso equivalente, nesse caso, é dizer que o x é f menos 1 de y, né? Porque uma é inversa da outra. Então, se eu chamar esse cara aqui de y, como fica? 1 dividido por f' aplicado em x. Mas eu quero tudo em função de y. Então, quem é o x? É f menos 1 de y. Perfeito? Então, aqui eu tenho a expressão aqui da derivada. Tem uma expressão para a derivada da inversa de uma função. Ah, professor, mas a gente não gosta, né? A gente não gosta do y aqui como sendo variável. Então, você vai lá e troca o nome. Z, W, o que você quiser. Pode ser x também. Perfeito? É isso aí, tá? Claro que essa expressão, a ideia é a gente nem ter ela, né? Você sabe onde consultar, o livro de cálculo tem ela, mas é mais um exercício para a gente trabalhar, tá ok? Vamos só fazer uma observação aqui, tá? O que a gente teve aí? Se você pegar a inversa de uma função e derivar num ponto x, isso é exatamente 1 sobre a derivada da função original aplicado na inversa no ponto x. Então, observe, exatamente a pergunta lá inicial, né? A derivada de f menos 1, ou seja, f menos 1 existe. Se a derivada existir, quanto vai ser?
A derivada vai ser isso aqui, ela depende exatamente da derivada da função original e depende da inversa da função original. Tá? Por exemplo, vamos pegar a função, vamos lá, vou fazer um exemplo aqui. Tá? Qual função que eu estou pensando aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai lá. F de x igual a x quadrado. E eu vou pegar aqui x positivo. Ok? Então, vamos lá. Estou olhando só isso aqui. Então, eu tenho xy, y igual a x quadrado, tá? Só que eu estou desconsiderando o zero, por razões óbvias, vocês vão ver depois, tá? Quem seria a inversa dessa função? Quem seria f menos 1? Eu restringi o domínio aqui exatamente para ela ter inversa, né? É a nossa conhecida, né? Raiz de x, ok? A gente já sabe de outros momentos, né, que, vamos colocar aqui do lado, né? Que f menos 1 linha de x, quanto que é? Quanto que é a derivada de x a meio? É meio, x a meio menos 1. Ou seja, meio x a menos meio, ou seja, 1 sobre 2 x a meio, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso a gente já sabe de outros momentos, derivação direta, né? Eu só queria ilustrar para vocês aqui, tá? Como que a gente poderia pensar em calcular essa derivada daí, tá? Ou pelo menos verificar esse resultado, ok? Quanto que seria a derivada? Vamos lá. Derivada no ponto x. Então, vamos só reescrever a expressão ali. É 1 sobre f' aplicado em f menos 1 de x. Então, vamos lá. É 1 sobre. A primeira pergunta aqui é a seguinte, eu preciso a f', né? Então, se f de x é x quadrado, quanto que é f' de x? É 2x. Então, a gente já sabe essa expressão. Quanto que é f'? F' aplicado em alguém. Isso está dizendo que é 2 vezes alguém, né? Então, aqui eu tenho, vou mudar novamente, 2 vezes f menos 1 de x. Isso é 1 sobre 2. Quanto que é f menos 1 de x? f menos 1 de x, raiz de x. Raiz de x. Então, usando essa expressão, tá? Ou derivando direto usando a regra da potência. Perfeito? Bom, para finalizar, eu vou buscar a derivada de uma função conhecida de alguma forma, tá? Mas usando duas estratégias diferentes, tá? Então, a função que eu estou falando aqui é essa daqui, ó. F de x igual a arco tangente de x. Ou melhor, eu quero a derivada do arco tangente, mas eu conheço a derivada da tangente, que seria a função direta. Quanto que seria a derivada do arco tangente? Vamos lá. A inversa seria arco tangente de x, tá? Lembrando sempre que a função tangente, para você ter inversa, o x tem que ser maior que π sobre 2 negativo, né? E menor que π sobre 2 positivo, tá? E, claro, a inversa está definida para todo x real. Vejam lá no GeoGebra o gráfico da função tangente nesse intervalo, tá? O que você vai ter de alguma forma, vamos colocar aqui, né? x, y, aqui está o π sobre 2, aqui está o menos π sobre 2, tá? E a função tangente, eu tenho mais ou menos esse gráfico aqui. Então, essa função aqui, que eu botei em azul, tangente, ok? É restrita a esse intervalinho, de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela é injetiva e subjetiva, certo? Então, eu posso falar da inversa. Então, o domínio da função tangente que eu estou considerando é esse, e a imagem são todos reais. A inversa vai sair dos reais e vai atuar, e vai chegar nesse intervalinho aqui, tá ok? Bom, a pergunta chave aqui é a seguinte, né? Vou colocar outra cor aqui. Quanto que é o f menos 1 linha de x? Essa é a pergunta. O que a gente acabou de ver é que isso é 1 sobre f' aplicado em f menos 1 de x. Então, vamos ver quanto que dá essa conta. 1 sobre. Bom,
eu preciso primeiro fazer agora aqui o seguinte, quanto que é f' de x? A gente sabe derivar a tangente? Sabe. É secante ao quadrado. Ok? Então, aqui vai ter exatamente secante ao quadrado de f menos 1 de x. E isso é 1 sobre secante ao quadrado. Quanto que é f menos 1 de x? Exatamente o arco tangente de x. Tá? Então, a derivada da função arco tangente de x é dada por isso aqui. Tá? É claro que eu posso melhorar essa conta. Vamos lá agora. Que essa estratégia aí usando um pouquinho de trigonometria. Eu tenho aqui 1 sobre a secante ao quadrado do arco tangente, né? Quanto que é a secante de x? Vamos lá, vou pegar uma outra cor aqui, né? Quanto é a secante de x? É 1 sobre o cosseno de x, concorda? Então, esse cara aqui, ó, é 1 sobre o cosseno de arco tangente de x. Só que está ao quadrado. Perfeito? E está 1 sobre. Certo? Então, você vai ter exatamente o que aqui? É cosseno ao quadrado de arco tangente de x. Perfeito? Entenderam aí? Porque se a secante de x é isso, a secante ao quadrado é isso. Ok? E se você pegar 1 sobre a secante ao quadrado, tira esse cara daqui, isso vai ser exatamente o cosseno ao quadrado. Como o x que eu estou trabalhando aqui é exatamente esse cara, ele veio para cá. Tá? Agora, vamos apagar aqui um pouquinho, só para trabalhar um pouco mais. Eu vou apagar essas coisas aqui que a gente não precisa. Tá? Eu vou fazer só um comentário, tá? Um comentário importante. Essa conta, será que dá para melhorar? Eu gostaria de melhorar ela. Não é o que vocês encontram por aí, né? Se um dia vocês procurarem a derivada de arco tangente, a expressão é mais bonitinha. Não tem cosseno ao quadrado de arco tangente do x. Ok? Então, só uma observação aqui. E a observação é a seguinte, vamos fazer um rascunho aqui. Ó. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de θ. Isso é bastante útil, tá? Vocês vão usar bastante isso no curso daqui para frente. Então, o θ é arco tangente de x. Se o θ é arco tangente de x, quem é a tangente de θ? É exatamente o x. E agora aqui o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Tangente de θ é x sobre 1. Então, eu vou construir um triângulo, retângulo, que satisfaz essa proporção trigonométrica aqui. Ok? Então, para fazer isso, esse cara aqui eu vou chamar de θ, tá? É tangente de θ e cateto oposto sobre o adjacente. Então, aqui eu vou pegar uma medida de tamanho x e aqui a medida de tamanho 1. Eu fecho o triângulo. Certo? Esse triângulo aqui, ele respeita essa proporção. Então, agora eu uso Pitágoras para completar o triângulo. Quem é esse cara aqui? Então, esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado tem que ser esse cara ao quadrado. Então, esse cara aqui só pode ser raiz de 1 mais x ao quadrado. Ok? Bom, o que eu estou querendo no final das contas? Eu chamei esse cara de θ, eu estou querendo saber quanto que é, perdão, eu chamei esse cara aqui de θ, né, que é o mesmo, ok? Eu estou querendo saber quanto que é o cosseno de θ. Então, você vem agora aí no teu triângulo retângulo e pergunta, bom, a tangente de θ é isso, quanto que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 1 mais x quadrado. Então, se você pegar agora e elevar ao quadrado, você vai elevar ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, essa continha aqui nada mais é do que 1 sobre 1 mais x quadrado. Perfeito? Conclusão. Né? Conclusão. Isso só para justificar o que a gente já tem feito. A derivada com relação a x do arco tangente de x nada mais é do que 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? Professor, mas essa conta aqui é um pouco chata, né? Não tem um outro jeito de fazer isso? Tem. Outro jeito, em vez de usar essa expressão, é usar a derivação implícita, né? Sem ficar chamando quem é f menos 1 ou coisas do tipo, tá? Observa só o seguinte, eu queria derivar arco tangente de x, de acordo? Era isso que eu queria. Bom, eu queria derivar. Quem é o y'? Não sei. Então, escrever isso é a mesma coisa que dizer que tangente de y é x. Vocês vão ver que o processo é muito mais simples.
Agora eu imagino o y como função de x, tá certo? E se isso é igual a isso, a derivada, vamos lá, a derivada com relação a x de tangente de y é exatamente a derivada com relação a x de x. E isso está dizendo para a gente o quê? Quanto que é a derivada de tangente de y com relação a x? Então, esse cara depende de x, né? Então, quanto que é a derivada de tangente? Esconde esse cara como sendo u. Derivada de tangente de u é secante ao quadrado de u, nesse caso é o y, né? Vezes o y'. Isso é igual a derivada com relação a x de x, que é 1. Então, observa agora, o y' nada mais é do que 1 sobre secante ao quadrado do y. Mas quem é o y? É a arctangente x. É a arctangente x. Ou seja, agora a gente usa a mesma estratégia do que a página anterior, né? Qual que é a mesma estratégia, né? Eu chamo esse cara de θ. Então, se o arco tangente x é θ, porque a tangente θ é x, construo o triângulo retângulo e tiro as proporções trigonométricas para concluir isso aqui. Perfeito? Então, é isso aí. Agora foi um vídeo aí com mais contas, né? Mas tem um pouco de relevância aí para quem está um pouquinho mais avançado nos estudos. Tá ok? Até o próximo.